certo com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, né? E quero passando aqui para desejar um super final de semana para vocês, um abençoado final de semana a todos também, né? E quero encorajar vocês, né? Não, na realidade Deus nos encoraja. Deus nos encoraja a ser fortes, corajosos, não ter medo, né? Muitas vezes em muitas situações a gente fica com medo, apreensivo, sem saber o que fazer, mas Deus nos prometeu e nos promete todos os dias que Ele estará do nosso lado todos os dias durante a nossa caminhada. Basta a gente acreditar e confiar, né? Isso realmente nos conforta saber que tem alguém muito importante ao nosso lado todos os dias, não é mesmo? Né? Eu quero deixar essa pequena palavra para vocês e desejar um super final de semana a todos. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau! Jesus, você me libertou, você me salvou, você me libertou. E do mal, mas com seu sangue Cristo me salvou, pois Ele morreu por mim. Jesus, você me libertou, você me salvou, você me libertou. Olá pessoal, passando aí novamente para deixar o nosso recado e hoje vamos falar sobre enfrentar com criatividade. Queremos fazer uma equação matemática que vai aparecer aqui do lado, 8 mais 8 igual a 91. Como resolver essa equação? Alguém que é esperto em matemática, em física, você pode fazer esse exercício tentando resolvê-lo, ou também pedir para alguém que tenha essa habilidade. Queremos resolver essa equação de uma forma criativa. Se você virar essa equação, você verá que 16 é igual a 8 mais 8. Show, né? Bem fácil. E queremos olhar para a história do Daniel. Ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia por volta do ano 600 a.C. Quando Daniel chegou na Babilônia, foi trocado o nome dele. Daniel termina com significa Deus, o Deus de Israel. Chegou na Babilônia, o nome dele foi mudado para Belsazar. Bel, relacionado ao nome do Deus da Babilônia. Daniel, com os seus 3 amigos, tomou uma decisão, que está registrada, relatada no livro de Daniel, capítulo 1, de não se contaminar com o alimento, porque muitos dos alimentos e da bebida que o rei comia e bebia eram sacrificados para os ídolos e deuses da Babilônia. Então eles tinham um elemento, aspecto supersticioso para se tornar bonito, viçoso, inteligente, precisaria de uma alimentação especial e inclusive que tivesse esse caráter de consagração a deuses. Daniel pediu para que a alimentação, a dieta dele fosse diferente e o eunuco permitiu
para que fizessem um teste. E Daniel e seus amigos, de fato, se tornaram mais robustos, mais bonitos e mais inteligentes, porque Deus, em quem eles criam, abençoou eles. No capítulo 2 de Daniel, nós encontramos um outro episódio onde o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua. Ela era feita de metais diferentes, a cabeça, o tronco, os membros, pés, braços. Rolou uma pedra que chocou contra aquela estátua e ela se espatifou toda. E ninguém podia interpretar e entender esse sonho. E Nabucodonosor percebeu que não era apenas um sonho, mas ele tinha uma lição, mas ninguém podia interpretá-lo. Foi então que lembraram e que chamaram o Daniel para que ele pudesse, ou se ele pudesse interpretar esse sonho. Foi levado diante do rei Nabucodonosor e ele disse, se você verificar no capítulo 2, versículos 26 e 27, diz que nem encantadores, nem astrólogos, nem feiticeiros, ninguém consegue interpretar esse sonho, por mais inteligente que seja. Então não era o espiritismo, não era alguma ideologia ou filosofia. No versículo 28 do capítulo 2, Daniel diz que tem um Deus no céu e ele dá a interpretar sonhos e os mistérios. Então nem Daniel não conseguia, por mais que ele tinha essa decisão firme e de ser diferente, ele sabia que Deus teria que dar essa sabedoria e esse entendimento. E foi o que Daniel fez. Ele então falou que essa estátua se relacionava a 5 reinos que se levantariam, mas que seriam destruídos como essa estátua. O reino de Nabucodonosor seria a cabeça, que era de ouro, que seria o reino mais poderoso e também mais forte. O Nabucodonosor, então, aceitou essa interpretação e Daniel disse que essa pedra que vem rolando e que choca contra essa pedra é Deus. E nós não queremos hoje olhar essa profecia, mas nós queremos observar esse aspecto da forma como Daniel, ele enfrentou e ele interpretou esse sonho do rei Nabucodonosor. No Novo Testamento, nós vemos que essa pedra, ela tem um nome que é Jesus Cristo. E queremos observar 4 elementos, 4 aspectos. Primeiro, Jesus, ele veio a esse mundo e nasceu como criança, se tornou pessoa. Segundo, Jesus Cristo, ele sofreu, ele morreu, ele foi sepultado. E Jesus Cristo, ele morreu por causa do nosso pecado. Por causa da nossa culpa, ele pagou o preço. Terceiro, Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele vive e ele voltou para o céu. Sentou à direita de Deus Pai, onde ele reina com poder e glória. Na morte e na ressurreição de Jesus, ele venceu, ele destruiu, não apenas uma estátua, mas ele destruiu a morte pela ressurreição, ele destruiu todo o poder do mal, inclusive de Satanás, o diabo. Ele pagou o preço da culpa para nós termos o perdão. Quarto aspecto, Jesus, ele vai voltar. Nós não sabemos quando, mas será em poder e glória. Assim como Daniel interpretou o sonho e ele sabia que só Deus poderia dar a revelação, o entendimento, no Novo Testamento nós vemos que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, a esse mundo, que se tornou pessoa, e nele nós temos o perdão, a salvação, a fé e a esperança. Queremos então aprender 3 lições. A primeira, de nós reconhecermos de que nossa vida, aquilo que acontece, nossos problemas, não é uma equação matemática, não apenas entendemos com a nossa inteligência, com as decisões certas que nós tomamos, mas é uma questão de fé. Fé em Deus, que nos dá o entendimento. De reconhecermos que não é horóscopo, não é espiritismo, não é ideologia, filosofia, cartomancia, seja lá o que for, mas é Deus, pela palavra dele,
que ele revela os mistérios, o desconhecido, e ele nos dá o entendimento. Segunda lição que queremos aprender é como Daniel conhecer esse Deus, amá-lo e segui-lo, sabendo que ele é quem nos conduz, quem nos abençoa naquilo que a gente tem a enfrentar. Terceira lição, de nós servirmos a esse Deus. Como Daniel, ele teve que enfrentar também essa situação de buscar o entendimento para interpretar o que significava o sonho de Nabucodonosor. E ele percebeu que não era ele, mas ele precisou de Deus, que Deus desse o entendimento para ele. Então, como nós vamos enfrentar as situações, os dilemas da nossa vida, não é uma equação matemática. Também nem sempre a nossa criatividade, a nossa decisão é o que nos ajuda. Nós precisamos da fé em Deus, entregar a nossa vida a Ele, convidar para que Ele nos ajude, nos guie, nos guarde e abençoe. Fazemos uma oração. Obrigado, querido Deus, que Tu estás acima de todas as coisas, mistérios, aquilo que a gente não entende. E nós reconhecemos que nem sempre nós conseguimos decifrar, entender e explicar racionalmente com a nossa inteligência o que acontece, mas nós precisamos da fé, precisamos de Ti e da Tua palavra. Por isso, guarde-nos e abençoe-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então fica aqui o nosso abraço e logo mais também estamos planejando retomar nossas atividades presenciais. Então fique ligado aí que a gente está pensando e planejando para podermos nos encontrar. Então, nosso abraço e até a próxima.